Olá, pessoal! Eu sou a professora Samara e nós vamos começar mais uma aula do componente curricular de História. Hoje essa aula vai ser uma aula de revisão, tá? E nós vamos trazer aí 10 questões relacionadas com os temas ou os objetos de conhecimento que nós trabalhamos durante todo esse ano. Então, nós vamos discutir essas questões, tá? Serão questões comentadas, e para que a gente possa aí entender melhor todo esse processo que nós vimos durante esse período de pandemia. Questão número 1. Observe a imagem. Aí nós temos a imagem, uma imagem renascentista, tá? E o nascimento de Vênus. Então, nessa imagem, quando a gente observa ela, a gente percebe que ela traz aí, né, a identificação do ser humano, ela prioriza, né, a figura do ser humano. E então a gente pode fazer a análise dessa pintura, dessa tela, e observar algumas características renascentistas. Então, dentro desse contexto renascentista, quais características essa imagem do nascimento de Vênus ela expressa? E aí a gente vai marcar a alternativa correta. Então, a gente tem várias alternativas aí, e a letra correta, a alternativa correta, é a letra B. Por quê? Porque é a única que fala que o pensamento renascentista, ele valoriza o ser humano, ou seja, a plenitude, a figura do ser humano. Tendo em vista que o movimento renascentista, ele colocava o homem no centro do universo, né? Então, isso ele discutia, debatia com a Igreja Católica, que dizia que Deus era o centro do universo e não o homem, né? Então, as outras alternativas estão erradas porque elas indicam aí que a Igreja Católica, ela predominava, essa tela predominava o pensamento da Igreja Católica, ou muitas vezes que a Igreja Católica ela estimulava a produção cultural e científica, e isso não acontecia. O movimento renascentista, o pensamento renascentista, tá, ele se contrapõe com o pensamento religioso, tá, e valorizava aí a figura do ser humano. Na questão número 2, nós vamos ter um texto. Esse texto é do século XVI e XVII, e ele faz referência às boas obras, né? Então, o que acontece? A questão, ela traz aí a culminância, a pergunta em si sobre a importância do acúmulo gradual de boas obras, né, para a salvação da alma. Essa questão, ela está relacionada com a reforma religiosa, tá? Que aí a gente vai ter o pensamento protestantista e o pensamento da Igreja Católica em relação à salvação da alma, né? Essa questão, ela vem perguntando o quê? Qual a importância do acúmulo gradual de boas obras para a salvação da alma? E essa concepção que as boas obras influenciavam na salvação da alma é uma concepção de qual igreja, né? Da Igreja Protestante ou da Igreja Católica. No caso, a Igreja Protestante, aí ela vem, né, como luterana, que foi do luteranismo. Então, o que acontece? Lembrando que Martim Lutero, ele dizia que a salvação, ela se dava através da fé, enquanto que a Igreja Católica, ela já pregava a salvação através das boas obras. Então, a questão correta aqui é a letra B, porque a importância do acúmulo gradual de boas obras para a salvação da alma era uma concepção pregada pela Igreja Católica, tá, gente? Nessa questão 3, nós temos uma questão que ela está no contexto da expansão marítima e ela pede para a gente relacionar aí as colunas. Então, nós vamos ter alguns interesses, tá? Interesses específicos, e do outro lado nós temos os grupos. Então, nós vamos relacionar os grupos com os interesses que eles tinham em relação às grandes navegações ou à expansão marítima, às viagens marítimas. Então, na primeira alternativa, aí a gente tem todas as alternativas como A, gente, mas foi um erro de digitação, tá? É A, B, C e D.
Então, a gente vai seguir essa sequência, tá? Então, na primeira aí, a gente entende que as viagens, para quem? Para qual grupo social as viagens representavam a oportunidade de novos e lucrativos negócios? Se eu estou falando de negócios, né, gente, e principalmente lucrativo, então, esse interesse aí, ele era da burguesia. A burguesia que tinha interesse, né, em obter lucros, né, negócios lucrativos com as grandes navegações ou com as viagens marítimas. Já os reis, que é a segunda alternativa, que é o segundo interesse, os reis, eles viam nas viagens marítimas a possibilidade de obter novas rendas, cobranças de impostos e conquista de novas terras, tá? A Igreja Católica, na terceira alternativa, ela via nas grandes navegações, nas viagens marítimas, né, a oportunidade de servir a Deus e levando em consideração a fé cristã, tá? Levava a fé cristã para os povos bárbaros, que seriam aqueles povos conquistados. Já o povo, eles viam nessas viagens marítimas, tá, a possibilidade de melhorar de vida, enriquecer ou simplesmente escapar das perseguições das cidades, como também das perseguições religiosas. Na questão 4, nós temos aí uma questão que está no contexto das grandes navegações também, tá? E ela vem pedir para a gente indicar a alternativa correta em relação às situações históricas. O contexto histórico que levou às grandes navegações. Então, o que ocorreu, o que aconteceu na Europa que levou às grandes navegações. Então, fazendo relação a isso, a gente vai perceber que a letra correta, que a alternativa correta aí, é a letra B, que diz que, o reavivamento comercial da Baixa Idade Média, a formação dos Estados Nacionais e a ascensão da burguesia foram situações históricas que contribuíram para que as grandes navegações acontecessem. Então, a alternativa correta aí é a alternativa B. Na questão 5, nós temos uma questão aí voltada para a formação dos Estados Nacionais, que é a centralização política na Europa, e sobre essa centralização política, ele quer saber, né, como foi, né, que esse processo se deu, né? Então, a gente vai entender aí que a letra correta, a alternativa correta é a letra C, diz que na realidade, a situação, esse processo da centralização política na Europa, ele aconteceu de forma heterogênea, ou seja, ele aconteceu de formas distintas, tanto nos momentos históricos, quanto nas regiões. Então, a gente entende que não aconteceu da mesma maneira, na mesma linha de tempo. Foram acontecendo de forma gradual e diferente, tá certo? Na questão 6, nós temos uma questão que faz relação aí com o absolutismo, que ainda é no contexto dessa centralização política, formação dos Estados Nacionais aí, e, consequentemente, da tomada do absolutismo. Então, essa questão, ela traz aí um fragmento, tá, do filósofo inglês Thomas Hobbes, e a culminância dessa pergunta, ela diz que podemos dizer que Hobbes pensava dessa forma, sobretudo por quê? Ou seja, uma relação ao pensamento de Hobbes sobre a centralização do poder na Europa. Então, a questão correta aqui é a letra C, tá? Diz que nesse período da centralização desse poder, né, houve, né, momentos de muitas guerras civis e religiosas. Então, a Europa não vivia momentos de calmaria, momentos de tranquilidade, mas sim
momentos de muitas guerras e também tanto guerras civis quanto guerras religiosas. Lembrando que Thomas Hobbes, ele viveu um dos períodos mais turbulentos da Europa e também da Inglaterra, tá? Em especial, porque Thomas Hobbes ele era inglês. A sua vida ela permeou as sucessivas guerras religiosas entre católicos, puritanos e anglicanos, o que fez com que concebesse uma visão sobre a política que levasse em conta o elemento central da violência. Então, Hobbes, ele quando escreve a sua obra O Leviatã, ele diz que a violência ela era generalizada de todos contra todos. Então, as pessoas elas precisavam de um governo centralizado, de um poder político centralizador e autoritário para controlar todas essas revoltas, todas essas guerras civis e religiosas que aconteciam aí no interior, tá? Dessas regiões. Então, Hobbes ele viveu nesse período onde houve essas revoltas. Então, ele cria essa tese de que era necessário um poder político centralizador e autoritário para resolver todas essas coisas, todos esses problemas sociais e religiosos que existiam aí, principalmente na Inglaterra. Na questão 7, nós vamos continuar no contexto do absolutismo, tá? E aí a gente tem uma frase, essa frase ela foi do rei Luís XIV, que também foi chamado de Rei Sol, e ela diz, o Estado sou eu. Então, ele faz uma referência aí do tamanho do poder que ele tinha. Ou seja, a representação do Estado estava na sua pessoa e vice-versa, tá bom? Então, sobre essa frase, é correto afirmar que... Então, a letra correta e a alternativa correta é a letra B, porque a frase de Luís XIV, ela explicita o absolutismo, porque a fonte do poder era ele próprio, ou seja, o rei. O rei era o soberano e não o povo, como acontecia nas democracias do século, como acontece, né, na verdade, aconteceria na democracia do século XX. E o povo não era constituído de cidadãos, como hoje entendemos esse conceito, mas por súbditos do rei. As transformações dessa concepção política só começaram com as chamadas revoluções burguesas, já bem depois, tá, pessoal? Então, assim, essa frase do Luís XIV, ela demonstra, né, aí ela explicita o quanto o rei ele tinha poder nesse período, nesse regime absolutista europeu, tá? Então o rei ele tinha o poder absoluto em suas mãos. Ele é quem mandava, ele governava. E o povo ele não tinha, né, poder nenhum. Eles eram súditos que tinham que respeitar as decisões do rei. Diferente do século XX, que nós temos a democracia e o poder de escolha está na mão do povo, tá? Então, nós temos aí essa questão 7 nesse contexto. Lembrando que a letra correta aqui é a letra B. A questão 8, ela vem aí no contexto da colonização da América, tá? Então, a gente tem o texto diz... Nos anos de 1575 a 1600, Potosí produziu talvez a metade de toda a prata hispano-americana. Tal profusão de prata não teria vindo à tona sem a concomitante abundância de mercúrio de Yucca-Vélica, que naqueles mesmos anos estava também produzindo como nunca havia feito. Outro estimulante para Potosí foi claramente a mão de obra barata fornecida através da Mita de Toledo, tá? Esse texto, a gente encontrou ele aí, ele foi escrito em História da América Latina, na editora Latino Colonial. Então, como indicado no texto, os espanhóis utilizaram um sistema de trabalho denominado mita. Então, o que consistia a mita, né? Então, a mita, ela consistia no trabalho obrigatório e temporário, mobilizando mão de obra indígena, geralmente escolhida por sorteio entre as tribos, sendo deslocada para qualquer região da colônia.
Então, a mita, ela foi o trabalho obrigatório dos indígenas, tá? Além de muito barato, tá? Era um trabalho que podia ser deslocado. Esses indígenas, eles podiam ser deslocados de uma região para outra. As condições de trabalho nesse período eram péssimas, insalubres, e o retorno em troca do trabalho dispendido era irrisório, ou seja, era uma mão de obra muito barata. A questão 9, aqui na questão 9, nós temos outra questão no contexto aí da colonização da América, entretanto do Brasil, tá? Então diz, em 1500, portugueses chegaram nas terras que hoje correspondem ao Brasil. Sobre esse período, assinale a alternativa correta. Então, sobre esse período aqui, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que os principais grupos étnicos do Brasil, né, que viviam aqui na colônia brasileira, eram brancos, negros e índios, tá bom, gente? Então, a questão correta aí é a letra D, porque no Brasil colonial, os principais grupos étnicos eram brancos, negros e indígenas. Questão A está totalmente correta, porque diz que os portugueses chegaram ao Brasil em 18 de abril de 1500. A questão B também está incorreta, porque diz que o período colonial eles compreende de 1500 a 1822, e não ele começa de 1530 em diante, antes é o pré-colonial, então fica incorreta por causa disso. A letra C, os portugueses vieram ao Brasil junto aos espanhóis para conquistar as terras, também fica incorreta, que não vieram junto com os espanhóis, né? Então, a correta, então, fica sendo a letra D, dos principais grupos étnicos do Brasil colonial. Na questão 10, nós temos outra questão voltada aí para o Brasil colonial, e diz, em 1530, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 partes que ficaram conhecidas como. Então, gente, a coroa portuguesa, já no período colonial, não é no pré-colonial, pré-colonial vai de 1500 até 1530. Então, a partir de 1534, ela divide esse território brasileiro em 15 partes, tá? E ele vai ceder, ele vai doar em forma de comodato para colonos trabalhar, tá? E aí, o que acontece? Essa divisão, essas regiões, essas 15 partes, elas ficaram chamadas de, né, ficaram conhecidas como capitanias hereditárias, tá, pessoal? Por quê? Porque foram as capitanias hereditárias, elas foram a primeira tentativa de governar o território da colônia e se inspirava no modelo aplicado pelos portugueses na Ilha da Madeira. Então, as capitanias hereditárias, elas consistiam em terras concebidas pela coroa portuguesa a nobres que deveriam explorá-las economicamente. Eles não eram donos da terra, mas eles podiam explorar essa terra de forma econômica, né? Eles exploravam, eles plantavam, colhiam, e todo o lucro eram desses nobres ou colonos, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Que Deus proteja a todos nós e até a próxima.